bom sentido assim, mas se teve pênalti ali dentro da área que ele fez, eu também devo ter feito também, porque escapava. Então, assim, mas foi um duelo muito legal. Luiz, na sua volta ao São Paulo, e também na segunda passagem do Alex pelo Tricolor, vocês só coincidiram nos treinamentos. Sim. Porque você chega com um problema, você chega machucado, tem que até passar por uma cirurgia, demora um pouquinho para estrear. Nesse meio tempo, o traíra ali Se mandou pro Flamengo. E a tua reestreia foi contra quem? Justamente contra ele, o Flamengo. Contra o Alex Silva. E o pior, os caras ganharam. Jogou água no chope. Sacanagem, o Morumbi daquele jeito. Morumbi estrumbado. Fabuloso, doido pra fazer um gol ali na trave de fundo. Todo amarrado. Eu cheio de dor na perna, estreando. Torcida esperando hat-trick. Nossa. E aí perdemos 2-1, enfrentei o Alex, jogaço de bola, jogaço, um jogo muito legal, estádio cheio. Chuvinha. Mas você me complicou, viu? E você achou que fosse tomar uma enquadrada da organizada? Foi, cara, porque tipo assim, a sensação foi estranha nesse dia, porque você entrar num vestiário que... Do visitante. Porque você nunca tinha entrado ali no Morumbi, sempre... E ali, quando eu entrei, eu vi os integrantes ali da torcida organizada. De braço cruzado, óculos escuros. Falei, deu ruim. Só que eu fui daquela experiência que o pai já ensinava, né? Botei a bolsa, girei a bolsa pra cá, falei, os caras viram. Abriu o movimento. Aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei assim, e aí eu acredito que foi uma atuação boa da minha parte também, mas eu acho que eu ganhei o jogo ali. Porque aí, de repente, os caras tiram uma placa de serviço prestado. Pô, a organizada entregou a placa, eu falei, então eu vou jogar hoje. Porque eu tava esperando a vaia, tava esperando, né? E aí cresci, né? Pô, que legal. Recebi ali. A Independente tirou a pressão do zagueiro, do adversário. Hoje que o Luiz ficou sabendo dessa história. Obrigado, hein? Estragaram depois do jogo, né? Depois do jogo. Entregou antes. Aí, falei, agora tem que entrar e mostrar, né? Continua sendo antes da gente emendar com seleção brasileira, porque vocês têm muita história com seleção brasileira, como é que foi o jogo beneficente que você participou com a família deles? Fui lá no jogo beneficente. Aonde que foi? Lá em Amparo. Tamo lá. Aí chega o tio. O tio Kimba. Chega com... Cheio de resenha. Meteu um terno no Luxemburgo. E deu a palestra, Plê. Começou a falar. Deu a palestra. Só jogador de seleção? Vocês sabem jogar. Aqui todo mundo sabe jogar. Já tinha tomado uma, né? Já tinha tomado uma, às vezes, já tava legal, né? Já tinha aquecido. Já tava aquecido. E todo mundo sabe jogar. Vamos pro jogo. Não escalou e os 11. Escalou os 11, ele esqueceu. Vamos pro jogo. Esqueceu de escalar o time. Aqui todo mundo sabe jogar e é isso aí. E é isso. Estamos conversados. Bom, ano de 2004. Uma das vitórias mais comemoradas pelo torcedor brasileiro de seleção. João Gonzalez estava falando, o João, 2002, você tinha quantos anos, João? No último título mundial do Brasil? Tinha 10 anos, quer dizer, era muito novinho. Foi uma alegria imensa, mas em 2004 ele já era um pouco... Com 12 a gente entende mais das coisas. Na última bola, todo mundo se lembra, o Brasil, do tempo normal da final da Copa América, no Peru contra a Argentina. O Adriano Imperador, você estava ali na área também fazendo bagunça, limpando a área, faz o gol que leva a decisão para os penais. O Luizão, que era titular daquela seleção brasileira, não viu nada disso. Não viu. O único brasileiro que não viu nada disso, Capita. Aliás, tudo aconteceu com o Luizão no primeiro tempo daquele jogo. Fez o pênalti. Verdade. Do gol de abertura da Argentina. Empatou o jogo. Corrigiu a caca, né, Luizão? E depois esse lance saiu do Estádio Nacional de Lima de ambulância por conta desse choque. O que foi esse dia, Luizão? Esse dia aconteceu de tudo, aconteceu de tudo. E nesse lance aí eu fui pra proteger os juros, se caso ele não conseguisse alcançar a bola, né? E a partir daí só vi a luva preta dele. Tentei voltar, porque eu não queria sair desse jogo nem a pau. Só que... Não deu. Mas eu fiz a pergunta pro Juan, era eu e o Juan, o zagueiro.
perguntei pro Juan, pra onde que a gente defende? Ele falou, senta. Melhor sair. Falou, senta. Daí me tiraram. Depois no lance que o Luiz abre a cotovelada da área e o Adriano faz, aí eu já tava no hospital. Fez o segundo. Diego, né, jogou a bola na área. Luiz deu aquela limpada bonita na área. Ninguém fala da limpada, né, Fabula? O serviço sujo ninguém falou. Mas tá bom. Esse dia foi demais. Eu ia bater o quinto pênalti aí, cara. É mesmo? Que sorte, hein? Que sorte, hein, tio? Mas nem precisou. O Juan ali que bateu o pênalti do título com a categoria que lhe era peculiar. Rapaz, eles chegaram numa panca esse jogo aí. O Carlito já tá passando pra cima da bola. Chegaram na panca do estádio? Numa panca. É mesmo? Cantando e sabe, festejando antes do tempo. E tava numa panca, se soubesse. Foi aí que eles se ferraram. Chorando. O D'Alessandro também fez uma gracinha no final do jogo. O Carlitos. Começaram já. Acharam que tava com fazer graça. Essa é saborosa, hein, Capita? Essa é muito saborosa. Esse jogo aí, a gente já falou dele várias vezes nos programas, né? Isso é um jogo que deveria ser repetido em algumas preleções da seleção, sabe? Em algum momento que você percebe que o negócio não tá andando, que você precisa ter um pouco de muita técnica e muito coração, esse é um jogo que seria legal a galera assistir, reassistir, escutar um pouco dos caras que viveram esse jogo para entender o quanto é importante a camisa da seleção, né? E a gente, enfim, toda vez que a gente vê esse jogo, a gente fica... Mexe com a gente. 5 aninhos depois, em Rosário, eliminatórias da Copa do Mundo, esta dupla, Luizão e Luiz Fabiano, foi protagonista de uma super vitória do Brasil contra a Argentina de Diego Armando Maradona, o treinador. A Argentina a perigo naquelas eliminatórias, só classificou-se na última rodada contra o Uruguai do Diego Lugano em Montevidéu, mas aí estava perigando mesmo e o Brasil consegue a classificação para o Mundial da África do Sul nesse jogo. Gols de Luizão, aí cruzamento, falta cobrada pelo Elano, precisão absoluta, subiu bonito, e os outros 2 foram de quem, Fabula? Do 9, né, Plirra? Aí, promoção. Deixa ele impossível, uma promoção. Deixa ele impossível, cara. Promoção. Você vai ver o segundo aí, amigão. Amigo. Eu gosto de ver gol seu, eu gosto muito, com a camisa da seleção. O segundo, Alex, tem a marca registrada do Fabula. Uma bola à toa, lançamento qualquer do Kaká. E aí o Abondanzieri sai pro Luiz só dar o tapinha por cima. Que bela bola do Kaká. Belíssima. Esse dia também deve ter sido divertido, Luiz. Esse dia foi muito bom, muito bom. Já foi bom porque eles, a gente jogavam em um campo e mudaram o campo achando que a gente ia tremer. Jogavam sempre no Monumental, levaram pra Rosário. Gigante de Arrochito. Achando que a gente ia tremer alguma coisa, né? Então a gente já começou a rir antes do jogo, né? O grupo que a gente tinha era impossível a gente perder aquele jogo, o Luiz sabe. Não tinha como. Desde que mudaram o campo, a gente já ganhou o jogo ali. Depois foi só festejar. Essa seleção ganhou até a Copa do Mundo tudo, porque ganhou a Copa América, foi primeira nas eliminatórias, assim, com larga vantagem para a segunda seleção colocada, e ganhou a Copa das Confederações, com os 2 também como titulares. Luizão e Lúcio aí. E o Fabula, dessa forma, acho que era ainda mais difícil o Brasil não levar, né? Pois é, a gente na Copa do Mundo eu cheguei com a lesão e o Kaká tava com problema no pubis, né? Fiquei um tempo em tratamento, não consegui fazer a pré-temporada com todo mundo, mas mesmo assim acho que o pior pesadelo que eu tive no futebol foi aquele jogo da Holanda. Aquele jogo, eu não tenho explicação até hoje, né, Luizão? Porque nós dominamos o Luizão, apesar de não ter jogado, estava no banco, também tem um pesadelo. Porque o Juan havia tomado o segundo cartão amarelo e estaria fora da semifinal. O Luizão se consagraria contra o Uruguai de Diego Lugano. Pelo menos jogar algum minutinho na Copa do Mundo, né? Você foi para 2, né? Foi para 2, só que não entrei. Qual você tem as histórias mais legais? Da Alemanha ou da África do Sul? De 2006 ou 2010? Acho que 2010 a gente era mais, o grupo era mais zoeiro. O grupo era mais zoeiro. 2006 era sacanagem, né, Luiz? Qualidade.
Não dá pra comparar, né? Praticamente de 2002, né? Era de 2002, ainda recheado. Recheado com mais... Você tinha o Ronaldinho Gaúcho numa fase muito melhor, o Kaká também amadurecido. Não tem como comparar, cara. Todo o grupo da seleção é grupo bom, cara. Os dois que eu peguei nas 2 Copas do Mundo, espetacular. Quem disse que o Pirulito, que o Alex Silva também não deu volta olímpica pela seleção brasileira? 2007, outra Copa América vencida sobre os argentinos. O Brasil vence aquela final por 3-0, né, Alex? 3-0. A zaga titular era Alex, Urso e Juan. Baita e dupla. Os outros dois era eu e Naldo. Você e o Naldo? Naldo consegue ser mais alto que o Luizão, né? Consegue. Tem mais de 2 metros, né? O Luizão tem 1,95. 95. Acho que o Naldo, eu não sei se ainda mas uma vez eu fiz a matéria de um jogo da seleção brasileira que ele participou, o jogador mais alto a vestir a camisa da seleção brasileira. Ele tinha 2,3, alguma coisa assim. Tem, né? E a final contra uma Argentina absurda, jogavam no mesmo tipo. Eu lembro bem do meu campo pra frente. Tinha Mascherano, Cambiasso, Veron, Riquelme, Messi, Tevez. E o Brasil sem as maiores estrelas, né, Alex? Era. Que tinham pedido dispensa naquela Copa América. Acho que, se eu não me engano, foi o Ronaldinho e o Kaká. E o Kaká. E o Adriano. E o Adriano. Também não foi. O ataque era Robinho e Wagner Love. O meio-campo acho que era Josué, gol do Júlio Batista. Gol do Júlio Batista, né? Júlio Batista faz um baita gol. Golaço. Mas foi uma Copa América, para nós foi especial, né? Além de ser o título novamente em cima do nosso maior rival, mas pela maneira que estavam tratando a seleção naquela época, né? E eram jogadores que tinham suas histórias nos clubes que passaram. Então eu lembro que escutava que não é o quarteto mágico, é o quarteto trágico. É um jogo muito difícil contra o Uruguai na semifinal, que a gente passa nos pênaltis também, né? O Lugano ainda perdeu o pênalti, né? E o Doni foi e o Doni saiu uma pequena área, né? E graças a Deus ali deu. O Lugano que era um excelente cobrador. Beijo, Doni, parabéns, viu? Parabéns por isso. Graças a Deus deu tudo certo, né? A gente conseguiu ali, né, o título. Acho que já no início, aquele chute do Júlio Batista lá no ângulo ali. O Elano fala que ele só recebeu aquela bola, recebeu do Elano, porque o Elano achou que fosse o Robinho. Senão ele não teria dado. Sacanagem. E claro, né? A seleção que a Argentina tinha também deixou muito mais brilhante o título também, né? O nosso título. E no ano seguinte os caras deram troco na Olimpíada de Pequim, na semifinal, né? Foi, que também era... Messi, era uma geração muito boa. Mas a nossa seleção também era boa. Eu acredito que ali foi um contexto de detalhes mesmo. Né? E aí quando você toma num clássico... Você gostou mesmo de visitar a Vila Olímpica, né? Oi? Você gostou mesmo naqueles Jogos Olímpicos de Pequim? Eu só dei azar ali que não tinha esse negócio de celular, não deu pra bater foto com o Phelps, com o Mebraia, não deu, porque não tinha, né? Igual assim. Mas foi uma experiência muito grande. Eu falo pra todo mundo que a mesma sensação, pra quem participou de jogos regionais, era Jogos abertos do interior. Era a mesma sensação. Claro que um pouco mais, né, profissional, mas era a mesma sensação. Reúne todas as modalidades. Mais glamouroso, mas o espírito era parecido. Não, mas você vai, por exemplo, quem fazia a segurança do Ronaldinho Gaúcho era a gente mesmo. Você lembra do Ronaldinho chegando no Vietnã? Pra ele chegar pra comer ali Você lembra do Ronaldinho chegando no Vietnã, na preparação? No aeroporto? Eu sei que você tava. Mas você lembra a loucura que foi aquilo? Nossa. Eu lembro que a lambreta pra todo lado também das motinhas. O Wi-Fi não tinha. Eu lembro que eu e o Jô arrumamos um fio que acho que dava uns 3 metros até o quarto lá. Pra poder e na época também tomava uma cerveja. Nossa, cerveja ruim. Na época... Mas tomava, né? Bom, mas achamos até no Vietnã, nós achamos o puro malte. Jô, Alex Silva e Ronaldinho. Era difícil dar certo. Também. Até a cerveja subiu de preço. Rafinha também, que não gostava. A cerveja subiu de preço. Fora o fast food, né, na Vila Olímpica, né? O Paulo Paixão falava, Mac só depois do jogo, né? Mas aí tinha a turma do vôlei, do atletismo individual, esporte individual também ali, do atletismo. Aí a gente chamava os meninos, né? Traz uns Mac aqui. Aí eles vinham tudo com Mac escondido. Comemos Mac todo dia. Mas não foi por isso que nós perdemos, né? A alimentação bem regradinha. Foi Mac todo dia. Mas assim,
Mas eu acredito que... O Capita só comia isso quando jogava bola. Na Turquia. Na Turquia. No Flamengo também. Todo dia você parava Todo dia. No delivery? Todo dia. Eu fazia uma apostinha. Eu não pagava. Porque eu criava umas apostinhas no clube que eu só ganhava. Eu já fazia uma apostinha que eu sabia que eu ia ganhar. Aposta assim, de chute na trave, uma coisa de jogo mesmo. E aí eu falei, então eu vou apostar um Mac que quem acerta mais a trave e tal. Aí eu ficava treinando um pouco e acertava e pode passar no Mac. Drive-thru? Só drive-thru. Sempre alguém pagando minha continha e todo dia um Maczinho. Não é a melhor alimentação, mas Capita, me ajudou. O que o Amoroso sempre fala aqui pra gente quando ele mete aquela marra de que... quem não jogou mais de 10 anos na Europa... Quem não jogou mais de 10 matou, foi Quem não jogou mais de 10 anos na Europa não é jogador de verdade. Aí eu levanto e saio. Humilha o Márcio Amoroso agora, Luizão. Você trabalhou no Benfica entre jogador e dirigente por quantos anos? No total, foram 21 anos. Aí, Joãozinho, agora você recorta, manda para o Amoroso e fala: quem não trabalhou na Europa mais de 20 anos não é jogador de verdade. Como atleta, 15 anos. Muito legal. 15 anos, olha lá. Segundo jogador com mais partidas pela camisa do Benfica. Me corrija se eu estiver errado, Luizão. 538 jogos. 538 jogo pra caramba. E o maior vencedor da história do Benfica. Capitão. 20 títulos conquistados, sendo 7 ligas nacionais. Que isso? Caramba, que isso? A gente dá sorte. Tem estátua lá pra você ou ainda não fizeram? Ainda não... Não, tem a do Eusébio, não pode tirar. Mas coloca todo lado do Eusébio. Foi uma boa carreira, acho que deu pra construir um legado, né? Como nossos pais sempre falam pra gente, né? Se a gente fosse um varredor de rua, a nossa rua tem que ser a mais limpa. Então a gente cobrança, em cima de cobrança, a gente consegue chegar ao êxito, né? Então foi um tempo muito bom. Deixou uma história bacana por lá. Você chega em 2003 e sai agora como diretor esportivo. Como é que foi essa... E teve uma experiência intermediária, né? Numa outra função, como embaixador do clube. Como Relações Internacionais. Relações Internacionais. O que eu fiz? Teve uma jogadinha aí, né? Quando eu encerrei a carreira, eu não quis, com 38 anos, colocar uma pantufa e ficar no sofá, né? Então eu estudei o CEO, o perfil do CEO, né? O CEO Domingos na altura, e percebi que ele era um cara que tinha que chamar a atenção dele rápido. E eu fui convidado aí depois que encerrei, para um jogo na Turquia, e ele pede para jantar. E ele pergunta para mim: Luizão, e agora? O que você vai fazer? Eu falei: quero ser você amanhã. Ele já... Assustou. Porque eu entendi que o perfil dele, eu tinha que captar, né, a atenção dele. Ele já assustou, olhou pra mim. Eu falei: não, mas primeiro eu tenho que conhecer as áreas do clube e tal, trabalhar, conhecer cada área do clube, se o clube abrir as portas pra mim. E aí começou assim, ele falou: não, amanhã você pode começar já, como Relações Internacionais. E aí já embalei. Para não perder a oportunidade. E ter passado por essa etapa te ajudou a depois ser diretor esportivo? Você já tinha uma visão um pouquinho mais ampla ou eram funções completamente distintas? Primeiro ajudou para minha vida pessoal, né? Eu conhecer as diferentes áreas, porque quando a gente tá no departamento de futebol, a gente vive numa bolha, né? A gente não consegue, depois de parar de jogar, comprar uma passagem de avião sozinho, porque o clube faz pra gente, né? O jogador tem as coisas facilitadas. Então, primeiro serviu pra minha vida, entender que havia mundo ali, né? Quando encerra a carreira como atleta, que há mundo, né? Então aprendi bastante. E depois veio a pandemia, né? Então encerra esse ciclo como Relações Internacionais, porque daí já não dá para viajar para os Estados Unidos, já não dá para viajar para lugar nenhum. Você viajava a beça como diretor de Relações Internacionais? Viajava muito, tinha muita experiência com equipes de futebol americano, muitas parcerias assim, abri as escolas do Benfica na Ucrânia, por exemplo. Depois vem a pandemia, limitou o trabalho da área internacional do clube. E nisso chega o Jorge Jesus. Então, o Jorge Jesus queria um homem de confiança. Você já tinha sido dirigido por ele? Aliás, você me falou, o melhor treinador que você teve? Pra mim é o melhor treinador. Sim, parado. Sem sombra de dúvida. Né? Por quê? Deu carreira. Porque ele treina o detalhe. Ele treina o detalhe. E até a exaustão. Ele ajudou a crescer no futebol também, né? Como zagueiro, como jogador de defesa, porque a gente treinava até o limite. E não podia ficar centímetros mal posicionado, que tinha que voltar e fazer o que ele queria. Então, para mim, claro, entende muito de futebol também.
E depois mudou a relação, porque você passou a ser diretor e ele treinador. É isso. Quando ele chega, ele queria um homem de confiança e o clube me liga, né? A gente em casa. E ele vai até em casa, me explica e tal. E eu peguei e assumi essa... Basicamente era para domar o JJ. Também. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil. Esses caras geniais são geniosos também, né, Capito? Mas para você trocar uma ideia, que você precisa, né? Às vezes você faz uma correção sem parecer que você está corrigindo um cara como o Jorge Jesus né? Porque tem a linguagem da bola, a experiência do clube também como ele. Ô, Pli, a gente perdeu um gestor aí, a gente, né, tem um gestorzão aqui pra gente, né? Tem um gestorzão aqui. Você sabe que eu curto um gestor, eu curto. A gente gestor, explicando. O Fernando Praz nos deixou. Exatamente. E a gente chamava o Praz de gestorzão. Gestorzão, isso aí. Pô, mas sentindo falta. Ô, Praz, eu te amo de paixão, mas esse tem pedigree já. Pô, trabalhou no Benfica. Mas muito legal, cara. Experiência de vida e de futebol. Pô, demais. Você ter tanto tempo em um clube como o Benfica. E por que você cometeu essa loucura de voltar? Então, para novos horizontes, né? Sim. Acho que lá em Portugal eu acho que eu alcancei aquilo que eu queria alcançar, né? Então, eu gosto de desafio. Então, eu voltei pro Brasil, primeiro com a estratégia para estar perto da minha família também um pouco, né? Que os meus pais, no caso, né? Que foi muito tempo longe deles, né? Então, minha primeira ideia foi essa. E depois para abraçar novos desafios, né? Ser desafiado, crescer em outras áreas também, né? E voltar pro meu país, voltar para próximo dos amigos também. O Alex arriscou treinador, né, Alex? Fiz os cursos, né? E tive 3 trabalhos, né? No Brasília, no Jorge Wisterman, né? Jorge Wisterman é onde você encerrou a carreira. E foi uma experiência muito bacana e eu aprendi uma coisa, Brasília, né? Jorge Wisterman, desculpa, eu te interrompi. E Poços de Caldas. Odecar. Vulcão. Mas eu tinha comigo como treinador que há 2 tipos de treinamento, né? O jogador de futebol e o homem que joga futebol. E aí você chega em alguns clubes que você não vê a estrutura, você não vê tratar os atletas, né, da maneira que tem que ser. Às vezes você olhar de quarta a domingo a televisão é uma coisa, mas você tá ali numa Série D, né, numa 3ª divisão do Campeonato Mineiro, você vê muita coisa que te entristece, né? Porque ainda mais com 40 anos hoje, você ter filho e ver o que aqueles meninos passam. Então teve muitos trabalhos, assim como no Poços de Caldas, eu fiquei a pré-temporada, fiz o primeiro jogo, por não concordar com as coisas erradas, eu pedi para sair, né? Porque graças a Deus dentro da nossa casa, né, tanto o nosso pai como a nossa mãe sempre pregou isso, né, ser honesto, né, então assim, quem tem caráter não vai participar de coisa errada, de falcatrua, então assim, aí decidi dar um tempo, mas tô feliz hoje também, continuo fazendo aí os meus estudos, quem sabe, né. Você cogita voltar pro futebol? Quem sabe. Nesse momento você tá trabalhando com o quê? Nesse momento é distribuidora de piso porcelanato, né? Em Santa Gertrudes. Me interessa. O gestorzão. Me interessa o meu gestorzão e o meu fornecedor. Como eu te amo, Resenha. Resenha, eu te amo. Que isso, arrumei um gestorzão pra nossa vida e um fornecedor de pisos e porcelanatos. E eu vou aonde? Como eu te amo. Eu vou aonde? Você, nem na minha pelada você vai, você ganha onde, Luiz? Calma, tô me preparando. Calma. Luizão nunca cogitou ser treinador, não? Não, treinador não. Nunca gostei de treinador. Sempre gostei ali dos bastidores, digamos assim. Né? Acho que é muito mais interessante e desafiante. Mas quem me incentivou para ser treinador foi meu irmão. Tava um dia em... Alex tem um perfil, Socorro, né? Ele tem Aí chegou um link, ele mandou um link. Aí ele falou assim, abre esse link aí. Aí eu abri o link, era um curso de treinador da Universidade do Futebol. Daí eu falei, mas por que esse curso? Ele falou, porque você tem perfil. Aí eu fiz o curso da Universidade do Futebol e aí depois eu fui fazer o da CBF. Aí foi ele que me incentivou a gente, o Luizão tem uma mais do que larga experiência internacional, a gente acabou de falar. Você, além da fase final da carreira na Bolívia, viveu uma cidade mais ou menos, viu, Capita? Hamburgo, uma cidade horrorosa na Alemanha. Nossa Senhora, o que é Hamburgo, né? Você desfrutou mais da cidade ou mais do futebol lá?
Não, os dois. Mas acredito, assim, a única coisa que eu não me adaptei foi o frio, cara. É muito frio, era muito, muito gelado. E outra coisa também, eu acabei sendo prejudicado um pouco, porque eu fui jogar de volante no Hamburgo. E eu acabei perdendo. Acabei perdendo. Mesmo tendo sido contratado? Porque o treinador na época do futebol alemão, os zagueiros que jogavam atrás eram zagueiro. E então não tinha. Eu sempre fui técnico, mas era zagueiro. Aí o que o treinador holandês disse? Cara, é um desperdício te colocar lá na defesa. Você tem a saída de bola. Então você vai jogar como, né, volante na frente dos dois zagueiros. Vai buscar a bola ali, né, e fazer a transição. E aí eu acabei jogando de volante e fomos até a semifinal da UEFA. Isso que eu ia falar, vocês fizeram uma UEFA espetacular. Isso, perdemos pro... Semifinal da UEFA? Perdemos pro Werder Bremen. Aliás, você bateu na trave de UEFA duas vezes? Nos 2 anos. Aí eu joguei de volante. E você se virou bem de volante? Eu já jogava na escolinha de futebol de volante. Ele também. Também. Os dois eram volantes. Eu era meia, né, ainda, meia direita. Aí eu cheguei na Ponte Preta como meia. Aí olharam pra mim e falaram, que esse tamanho aí? Vai lá pra trás. Eu fui ao contrário. Somos dois igual. Eu cheguei de meia direita, que esse tamanho, vai pra frente. Eu fui pra trás por causa da bronquite. Eu tinha bronquite, aí meu pai... nosso pai era nosso treinador. Né? Ele arrumava confusão com meu pai. É mais rebelde, mais temperamental? Só falava comigo, xingava o treinador. Só pegava no teu pé? Mandou até o treinador pra aquele lugar. Ele mandou o teu pai? Eu saí. Teve uma vez, o que aconteceu, né? Ele sempre cobrava da gente, né? Eu acredito que a gente viveu o futebol dentro de casa. O Luizão é testemunho de que a gente ia jogar no sábado, pela manhã. Como chama seu pai? Como chama? Amaral. Seu Amaral, parabéns, viu? Um beijo pro senhor aí, parabéns, viu? Nome de parabéns boleiro. por tudo. A gente ia jogar sábado de manhã na escolinha. Então a minha categoria era 8.5, a dele era 8.1, tinha os horários. Na sexta-feira à noite, meu pai falava, 10 horas, cama. Mas todos os nossos amigos, os caras vai tudo comer um lanche. Quer ser jogador? Cama, concentração. Põe na 105, ouve o samba e vai dormir. Porque vocês vão ter que resolver amanhã. Então a gente já viveu essa vida dentro de casa. E até a crítica depois do jogo, né? A gente era garoto, ganhava o jogo, chegava em casa, a mãe toda, nossa, vocês jogaram bem hoje e tal. Não concordo, não jogaram nada. Não jogaram. Se quiserem ser jogador, vai ter que melhorar muito, muito. Entre vocês tinha isso, Luiz? Vocês assistiam jogos assim, um do outro? Se falava, corrigia algumas coisas? A gente já chegou a treinar treinar uma categoria... eu falo de jogo em momentos diferentes, assim. Vocês se corrigiam em algum momento? Assim, ligavam e falavam, ouvia o jogo, enfim. No caso, por eu ser mais novo, o Luizão já me deu muito conselho, né? Muito conselho mesmo. Muito, né, Luizão? Inclusive, cara, minha mãe e a minha irmã, quando a gente tava de férias, pensa em 2 pessoas que ficavam com o bico desse tamanho. Porque sentava nas férias e não tinha como não falar de bola. Sofre demais. Eu, Luizão e minha esposa sofre um pouquinho. Não tinha como. E ali era abordado todos esses temas. Eu vi um jogo seu, eu vi... porque meu pai também gosta muito, até hoje, dá treino pra garotada e fica com papel anotando tática. Então, desde aquela... a realização dele, vendo os dois com carreiras... Mas ele me tirou de um jogo. Porque era um jogo Rio Branco e Paulista Jundiaí. Eu falei, vou arrebentar, e aquela sede de fazer um teste. Só que aí começou o jogo, a primeira bola que eu perdi me deu uma dura. Aí eu olhei pro banco e falei, você só fala comigo, tem mais 10 jogadores. A plaquinha. Na hora. Aí eu saí, cara, joguei a chuteira no vestiário e subi de bicicleta pra casa. E a mãe sempre passa a mão na cabeça, né? Aí, o que foi? Eu chorando, falei, o pai tirou do jogo que eu tá. Chegou ele. Armou ali a janta, e eu comendo aqui sem falar com ele. Aí ele, você não vai falar comigo? Eu falei, não vou, você tirou do jogo. Ele falou assim, aqui eu sou seu pai, lá eu sou seu treinador. Se você quer ser jogador, o dia que você abrir o braço para um jogador, na época falava geladeira. Sim. É geladeira. Você vai ser treinar afastado. Aí foi aí que eu aprendi, né, a hierarquia, né? Eu gostei da musiquinha de ninar ser um sambinha na 105, essa eu gostei. O Luizão tem uma carreira meio contrária à do Alex, porque joga pouco tempo no Brasil, né? Tem ali Juventus, aqui da Moca, o simpaticíssimo e tradicional Juventus, e no Cruzeiro, você aparece pro cenário nacional, aparece super bem, 2 Copas Sul-Minas, Campeonato Brasileiro de 2003 e antes do Brasileiro.
a Copa do Brasil, né? Do mesmo ano de 2003. Você ganha 2 Copas do Brasil, né? Na primeira... foi quando eu cheguei, ainda era do Júnior. Mas você não chegou a... Nem fazer, você não fazia parte do elenco ainda? Não. Agora, 2003, não só fazia parte do elenco, como no jogo decisivo, na finalíssima contra o Flamengo, que aquele super time do Cruzeiro resolveu em menos de meia hora, você foi o autor do 3º gol. Olha lá, ó. Exato. Júlio César ali, o goleiro, que nada pôde fazer, Luizão. Quando ele foi pro Benfica, eu falei pra ele, pra que aí na bola? Mas esse jogo foi desafiante pra mim, porque eu tava machucado, né? Fiquei 20 dias machucado. Você entra um pouquinho no primeiro jogo do Maracanã. E no segundo, eu não tinha treino de campo, né? Era só piscina, porque a ruptura foi grande. E o Vanderlei chama e fala, você vai ter que jogar, não tem outro, vou ter que jogar. Já vou jogar com o menino, o Gladstone, que era o primeiro jogo no profissional, não tem outro. Aí eu falei, a história da fralda do Gladstone, já ouviu algumas vezes. Aí eu vi uma entrevista do Edilson também, falando que ia ganhar o jogo em cima de mim, aí motivou mais. Te estimulou? Estimulou. Capetinho lá, ó. Aí eu acabei chamando, acabou depois do jogo, dá esse bote, ó. Primeira bola do jogo, eu dou um carrinho nele, que eu acerto lá a placa lá. Capetinho achando que é malandro. Depois do jogo, ainda, no calor do jogo, ainda falei, o Edilson é pipoqueiro. Mas foi interessante. Opa! É Djalma. A dividida não é espaço pra pipoqueiro. É espaço pro Dija, nosso eterno. Camisa 10, um dos grandes camisas 10 aqui da história do Resenha, brilhar nessa pista aqui. O Dija adora dançar. Para o esporte. Chamo você, Capito? Chama, se você me chamar, eu saio por aquela porta e não volto nunca mais. Pedi pra ele chamar esse bloco 2, 3 programas atrás. Ele errou a câmera e o texto. E nunca mais. Eu fiz de propósito pra você nunca mais me chamar. Quer assumir? Você não pode. Chama. Olha lá. Vai ali, ó. Vai daqui. Vai na 1. Chama a dividida do Resenha. Vem. ESPN. Fala pessoal, tudo tranquilo? Tudo bem com todos aí? Espero que sim. Olha, seguinte, para falar do capitão, fora de campo é muito fácil. O cara da resenha, gosta do samba, gosta do churrasco, sempre chamava as famílias, né, os brazucas para estar na casa dele. Um cara humilde, sensacional, muito bom. Agora, dentro de campo, meu pai amado, que a gente sofria com ele, mas por um bom motivo, né? Ele chamava muita atenção. E é o seguinte, eu queria que ele contasse, não é uma história muito engraçada, que aconteceu entre eu e ele numa discussão, num jogo antes de a gente ir pro Natal Brasil, né? Aconteceu um jogo que a gente discutiu dentro de campo, depois a gente foi meio que até o aeroporto sem se falar, e a gente ia pegar o voo junto, e até que num determinado momento, quando o funcionário do clube nos deixou no aeroporto, um olhou pro outro e falou assim, deixa pra lá essas coisas, cara, nossa amizade acima de tudo, tomamos uma e viemos embora para passar o Natal no Brasil. Capitão, conta para eles essa história aí que foi muito marcante e que ao mesmo tempo também acaba caracterizando o teu jeito de ser, né? Da liderança, de sempre querer ganhar, de sempre puxar pelo time, por todos, e por isso que a gente teve tanto sucesso no Benfica. Um abraço, meu irmão, tô com saudade de você me abandonou, mas vamos ver se a gente, em breve aí, a gente se encontra, tá bom? Um beijo no coração de todos aí, Deus abençoe, valeu! Enorme, Jonas. Bom, lembrou você e o Rodrigo também, né? Quando brigava no São Paulo. Ia sem se falar. E você dava carona pra ele ou vice-versa? Eu dava carona pra ele. Os dois zangados. Zangados. Olha lá, os dois bicudinhos também, você e Jonas. O Jonas é um rapaz espetacular, né, Fábio? Ele é demais. Mas isso é verdade. A gente já tava ganhando o jogo 3-0, a gente tava ganhando, se não me engano. Ele perde uma bola lá na frente e eu faço a falta perto da área e já vou em cima dele daquele jeito, né? Depois a gente vai pro vestiário, acabou o jogo, a gente vai pro vestiário sem se falar, só que o rapaz tinha quem levava a gente pro aeroporto. Sim. Então a gente já não olha na cara um do outro, cara fechada. Marrudos. Só que o Joninho é um bom coração pra caramba, sabe?
Foi mais o meu jeito mesmo de bravo. A gente vai até o aeroporto, faz o check-in sem se falar, entra. Só que a gente tava com fome, aí a gente senta, a gente pediu. Abandonou, mas vamos ver se a gente, em breve aí, a gente se encontra, tá bom? Um beijo no coração de todos aí, Deus abençoe, valeu! Enorme, Jonas. Bom, lembrou você e o Rodrigo também, né? Quando brigava no São Paulo. Ia sem se falar. E você dava carona pra ele ou vice-versa? Eu dava carona pra ele. Os dois zangados. Zangados. Olha lá, os dois bicudinhos também, você e Jonas. O Jonas é um rapaz espetacular, né? Ele é demais. Mas isso é verdade. A gente já tava ganhando o jogo 3-0, a gente tava ganhando, se não me engano. Ele perde uma bola lá na frente e eu faço a falta perto da área e já vou em cima dele daquele jeito, né? Depois a gente vai pro vestiário, acabou o jogo, a gente vai pro vestiário sem se falar, só que o rapaz tinha quem levava a gente pro aeroporto. Sim. Então a gente já não olha na cara um do outro, o cara fechado. Marrudos. Só que o Joninho é um bom coração pra caramba, sim, sabe? Foi mais o meu jeito mesmo de bravo. A gente vai até o aeroporto, faz o check-in sem se falar, entra. Só que a gente tava com fome, aí a gente senta, a gente pediu um vinho, aí olhamos um pro outro assim e falamos, por que a gente tá sem conversar? Muito bom. E a gente via o Brasil no mesmo. Já resolveu ali na hora. Daí a gente já tomou o vinho e já começamos a dar risada. Pirulito, qual foi? Vou me arriscar aqui, porque se ele fala outro nome vai ficar ruim. Qual foi o maior zagueiro que jogou do teu lado? Miranda. Hã? Miranda. João Miranda? João Miranda. Então vamos ter a participação do Miranda neste Resenha ESPN. Venha, Mirandinha! Fala, pessoal do Resenha. Primeiro, é um prazer novamente estar participando. E segundo, é um prazer ter jogado do lado dessas duas feras aí, Luizão, Alex Silva. E eu queria que o Alex Silva contava a história de quando a gente chegava no sábado de manhã para treinar o recreativo. Valeu? Grande abraço, tamo junto. Miranda tá precisando do sol, viu? Onde ele tá? Ele tá pálido. Acho que é a luz, cara. Recreativo sábado de manhã, eu tô certo em pensar que a sexta-feira, às vezes, a noite era mais longa? Um pouquinho, né? Um pouquinho. E não é, rapaz. O que acontece, né? Esses caras... Eu sempre fui um cara brincalhão, né? Então eu que agitava o vestiário e tudo. E quando eu chegava sexta pra sábado, aquele treino de sábado de manhã, quando eu chegava falante, os caras falavam, aí, Pirulito tá acompanhado. Tipo, hoje ele tá falante demais. Aí o que aconteceu, cara? Só que eu cheguei no rachãozinho, né? Do Muricy, e eu, sem condições nenhuma. Aí eu falei, vou ficar aqui, né? Aí encostei na trave ali e fiquei esperando. Os caras travam a bola e eu, pra dentro. Só que aí eu fui correr pra comemorar. Tropiquei e caí. Aí o Miranda pegou eu pra perna, a Luiz jogou no pé do Muricy. Falou, ó, seu filho aí, ó. Cara, eu olhei pro Muricy, ele falou assim, senta 4 cadeiras pra lá. Aí eu disse, pra imprensa não ver o que eu vou falar. Cara, eu sentei ali, muito bom, cara. Aí o Muricy falou assim, tá direto, né? Eu falei, não, professor, eu tive um aniversário ontem. Ele, porra, mas todo dia você tem aniversário, meu? Aí ele falou assim, por isso que eu falo, treinador, vai lá pro DM, deita ali com o Sasaki ali, põe um gelinho pra dizer que você tá se cuidando, mas eu vou falar uma coisa pra você, se amanhã você não der umas 3, 4 arrancadas pelo lado direito, você não joga mais comigo. Não, tranquilo, professor, tranquilo. Aí fui pro DM e dormi. Aí, à tarde, almocei e dormi. Jantei e dormi. Lanche da noite, dormi até outro dia, meio-dia, tava zerado. Tudo calculado, tudo programado. Tudo programado. Mas como, infelizmente, o horário do Resenha também é calculado, programado. Chegou a hora da gente fazer a primeira parada do Resenha de hoje, primeira e única. A gente ainda reservou muita coisa legal pra reta final deste programa. Voltamos já com Luizão e Alex Silva. O programa legal, o papo bom, pena que passa depressa. Resenha oferecida. Rapidinho, Alex Silva e Luizão respondendo as 5 perguntinhas da questão de equilíbrio por uma ordem hierárquica. Vamos começar com o Luizão.
Qual dos irmãos chegava mais junto? Quem batia mais? Eu batia mais. Alex Silva, você concorda com teu irmão mais velho? Concordo. Qual dos irmãos, Luizão, era o mais técnico? Alex Silva, muito mais técnico. Por isso eu tinha que bater. Caçulinha, de acordo? Diferente, assim, qualidades diferentes, né? Mas o Luizão tinha também seu passe. Qual dos irmãos, Luizão, subia mais de cabeça? Luizão. Não, acho que os dois subiam bem. A gente quando subiu os adversários. Concorda, Alex? Não, ele fez mais gol. Cabeça. Qual dos irmãos, Luizão, ficava mais pilhado em campo, mais nervoso? Os dois aqui tinham essa... Empate também, Alex? Dá empate aí. Empate. E essa é boa pra fechar. Qual dos irmãos, Luizão, jogou no time do coração? Você era tricolor, Alex? Tricolor, pai. É mesmo? Vi 85, pô. Tá. 93, eu comecei a entender de bola. É gerações. Sim. É gerações. E o Luizão era o coração quê, Luizão? Eu depende da região que eu tô agora. Teve um dia que eu tava no samba, na Zona Sul, chegou o pessoal da Independente, né, do organizado. Tricolor, assim, chegou pra mim, aí, seu irmão representava pra caramba. Que time você torce? São Paulo. Depende. Se eu estiver na Zona Leste, eu sou corintiano. Se estiver no meio dos dois, eu sou cruzeirense. A gente falou de qualidade técnica, Capita. Você que era o zagueiro que gostava de fazer gol de bike. E você sabe. Será que já fez um gol arrastando desde antes do meio campo? Será? Tem de buscar aí, viu? A perspectiva no campo vai chegar agora. LF, minha criança, especialidade, gol é com você. Olha esse do Alex Silva contra o Rio Claro. Foi nesse jogo aí que o Muricy falou que você não der duas arrancadas pela direita. Essa aí, ó. Que isso? Muricy, que aula de preleção, velho. E a tranquilidade pra tirar do goleiro, rapaz. E finalizou de canhota. Finalizou de canhota. Onde sacou esse recurso aí? Na categoria de base com o seu Amaral, né? Ponte Preta, Luiz. De borracha. Macaco, Mas eu tomei uma dura do Muricy depois aí. Por quê? Porque eu tava felizão, aí os caras jogavam eu pra cima e falavam, hoje tem, jogo da Globo, São Paulo. Aí eu falei, samba, jogo da Globo, vai ter. Cara, vou chegar no pagode, vai parar. Pirulito, os caras, Pirulito Maradona entrou no Muricy. Eu falei, ele vai me dar moral agora. Ele falou assim, aí, foi um golaço. Mas você não é nem um Beckenbauer, né? Luizão, a gente vai mostrar 2 gols seus contra o Sporting. Okay. Não valeu o caneco, valeu o título. O primeiro, Capita. Vamos lá. Você também nunca fez um gol assim. Você que vai analisar. Para com isso, Foi, digamos, um tanto quanto acidental. Não, acidental não fazia mesmo. Olha, Fábio. Olha, Capita. Que isso. Esse eu nunca fiz, não. O ângulo de trás do gol é o melhor. Presta atenção, Capita. Caramba. Louco. Olha lá, Luiz. Comédia. Aí, um ângulo lateral. Primeira pênalti, né? O pênalti. Você forçou o pênalti no meio, mas viu que dá pra chegar? Como é que foi, Luizão? O goleiro. Foi pênalti, né? E dava pra chegar... Olha essa câmera, olha lá, Fabuloso. Continua falando, Luiz. Mas tem um detalhe, a gente, no nosso estádio, a gente trocou as pequenas áreas, né? Então, se vê aqui o goleiro atraído com o kick da bola. Esse é um gol que eu nunca fiz. A bola não fica, né? Então, eu acho que Jura por Deus? Marcado diferente. E o outro gol foi muito por querer. E eu quero que você conte a história desse gol. Quanto valeu esse gol que a gente vai mostrar agora na bota, agora na sequência. Ele se atrapalha, né? E ela arrasa. E aí, se a gente ganhando esse jogo, a gente foi para um último jogo que bastava a gente empatar, que era campeão. Vou te dar uma má notícia, Capita. Acabou.
Tô falando pra você, tá tudo errado, Pleno. O resenha precisa de mais tempo. Pelo menos um acréscimo de 15 minutos. Tá aqui que vamos ter que regravar. Tamo dentro. Não. Ei, Alex. Tem mais história. Né? Uma vez, beleza, né? 2 não dá. Mas voltem sempre. Dupla. Pô, volte sempre essa dupla. Obrigado. Assim, as portas da ESPN estão escancaradas pra vocês. Obrigado. Tapete vermelho sempre sem. Obrigado, cara. Valeu demais. Alex, Tamo junto mais, hein? Os caras são bons mesmo, né, Luiz? Bons pra Tem resenha aqui pra 2, 3 resenhas. Tem. Olha o esporte, eu tenho certeza que você se divertiu muito nessa última hora. E você sabe, segunda-feira tem o quê, capitão? Resenha da rodada. E na sexta-feira o Resenha ESPN com convidados, normalmente às 10 da noite, a primeira exibição. Tchau, gente. Valeu.